Mais uma reflexão para nós hoje, a continuidade da nossa reflexão em Juízes capítulo 6 e o capítulo 7, cujo tema é Deus trabalha com as pessoas fracas. Na última oportunidade nós trabalhamos os dois pontos, ou seja, o primeiro ponto, Deus chama pessoas fracas, e o segundo ponto, Deus fortalece e capacita as pessoas fracas chamadas. Esse terceiro ponto é Deus prova os fracos fortalecidos. O texto que nós iremos usar é o capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Portanto, queridos, nós percebemos aqui no capítulo 7 que depois que Gideão foi fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 6, e começou a liderar pelo poder de Deus, no capítulo 6, contexto desse capítulo 7, Deus deixou-se ser provado por Gideão, e aqui no capítulo 7, nós vemos agora Deus provando Gideão, o fraco, aprovado, para que ele seja fortalecido pela força do seu poder. Também nós percebemos pela passagem que Deus prova os fortalecidos. Como Gideão aconteceu assim. Ele recebeu a benção de ser fortalecido, mas não escapou de ser provado. Gideão recebeu a benção de Deus de ser fortalecido, mas não escapou de ser provado. Fico eu imaginando a alegria de Gideão quando Deus confiou pelos sinais que estava com ele. Ou seja, os dois sinais que nós citamos anteriormente. O sinal que Deus com fogo recebe a oferta de Gideão. E os dois sinais onde a lã aparece com o ovário e quando a lã aparece sem o ovário. Percebemos que esses sinais são provas cabais que Deus estava com Gideão. Então a alegria de Gideão foi imensa por ele saber que Deus estava com ele. Gideão deve ter se levantado naquele momento corajosamente, pronto para a batalha. Afinal, Deus tinha garantido que estava com ele e 32 mil soldados das 4 tribos que ele estava liderando foram com ele, acompanhou ele naquela batalha. Ele deveria estar se sentindo muito forte nesse momento. E é isso que Gideão estava sentindo. Deus, porém, surpreende Gideão para prová-lo, dizendo: Gideão, é muita gente, capítulo 7, versículo 2, o qual nós lemos nessa noite, é muita gente que está com você. Vocês podem se ensoberbecer pensando que conseguiram a vitória com as suas próprias forças. Deus desafia e embora algum daqueles homens. O teste de Deus foi perguntar quem estava com medo de guerrear contra os seus inimigos, os midianitas e os amalequitas, os demais povos do deserto ou o povo do Oriente. E o texto diz, queridos, para surpresa nossa, que só sobraram 22 mil, ou seja, 10 mil daqueles soldados foram embora. E no capítulo 7, versículo 3, Deus desafiou alguns homens a ir embora. O texto diz assim: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte, vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltado do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Ou seja, mais da metade das pessoas que estavam com Gideão voltaram em um só momento, quando Gideão, pela ordem de Deus, disse: Quem for covarde e medroso, volte. Vejo que muitas daquelas pessoas estavam confiando, queriam vencer. Aos olhos humanos, eles estavam indo, mas Deus conhecia o coração do homem. Quando Gideão apregou essas palavras, aqueles que eram covardes e estavam com medo, interiormente foi manifestado. Mas tudo isso era um propósito de Deus, porque Deus está provando Gideão. E Deus também conhecia o coração daqueles homens, conhecia o coração de Gideão. Deus sabia, se ele desse os midianitas na mão de Gideão, eles poderiam se gloriar com aqueles 32 mil homens. Portanto, nós vemos que os medrosos voltaram para trás e só restaram 22 mil. Creio que Gideão ainda estava corajoso por apoio de 10 mil homens soldados que puxavam da espada. Mas Deus lhe disse: ainda tem muita gente. O versículo 4 do capítulo 7, Deus disse para Gideão: E disse o Senhor a Gideão: Ainda o povo há de descer as águas, e ali todos provarei. E o que será aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lambe as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse põe à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo abaixou de joelhos a beber águas. Portanto, nesse momento, foram eliminados o restante daqueles homens que sobraram. E só ficou apenas 300 que Deus escolheu. Então nós percebemos aqui, queridos, que 32 mil soldados estavam com Gideão. Gideão estava se sentindo corajoso, mas Deus põe Gideão à prova. Deus deixou-se ser provado por Gideão, mas aqui Deus prova esses fracos fortalecidos, ou seja, Gideão e os demais que estavam com ele, e mostra que ele é quem vai vencer aquela batalha contra os midianitas, para que a honra e a glória, o louvor, seja dado a Deus e não aos homens. Deus acabou por separar para ele apenas 300 homens que deveriam estar ao lado de Gideão na batalha. O versículo 4 ao versículo 7 mostra isso. Gideão foi provado e aprovado, foi fortalecido e estava fortalecido. Seguiu em frente com apenas 300 homens. Se você está sendo provado, não se deixe abater. Seja aprovado por Deus. Confie no Senhor como fez Gideão e vá em frente.
É isso. Deus fortalece os fracos, capacitando-nos com seu Espírito, nos dando a graça de servirmos ao seu reino. Mas tem momentos que Deus também nos prova, para saber se nós vamos seguir em frente, assim como fez Gideão. Gideão agora confia no Senhor e vai em frente, rumo à batalha que Deus colocou diante da sua frente, diante da sua responsabilidade, diante do seu contexto, diante do seu tempo. Assim, semelhantemente, somos nós. Enfrentamos batalhas que Deus está nos provando, mas o intuito de Deus não é nos reprovar, mas é nos aprovar, porque Ele quer que nós confiamos completamente na sua força e no seu poder, na sua palavra, nas suas promessas, para que o nome dele, através de nós, que somos fracos, mas que fomos fortalecidos por ele, seja glorificado através de nós e por nós. Deus abençoe você com essa palavra. Na próxima aula, traremos o último ponto dessa reflexão e a conclusão. Que Deus abençoe você com essa reflexão. Amém.